tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Japão, mais especificamente a relação do Japão com Ghost of Tsushima, um dos maiores lançamentos do PlayStation 4 em 2020. Pra quem não sabe, o jogo foi tão bem recebido no Japão que as cópias físicas se esgotaram em várias lojas por lá. Além de ter sido só o terceiro jogo ocidental na história a ter recebido a nota máxima na resenha da revista Famitsu. E isso sendo um jogo que fala de Japão e se passa no Japão e mesmo assim conseguiu agradar os jogadores de lá. Pra quem não sabe, o jogo é exclusivo do PlayStation 4 e aí a PlayStation me chamou pra fazer esse vídeo aqui porque eles sabem que eu amo o Japão, que eu sou uma grande admiradora da cultura japonesa e que provavelmente muitos de vocês que me seguem também curtem o Japão. Nesse vídeo aqui eu vou falar o que do Japão e da cultura japonesa eu vi em Ghost of Tsushima e eu já adianto que foi muita coisa. E eu tô muito feliz com essa parceria. Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, tem o link pra compra aqui na descrição. E agora vamos falar mais de Japão e de Ghost of Tsushima. Eu acho que vocês que me acompanham aqui no YouTube sabem, mas eu sou a louca do Japão, né? Eu já fui pro Japão 3 vezes, adoro ler a respeito da cultura japonesa, estudo japonês, e por isso toda vez que um filme ou anime tem opção de áudio em japonês, essa vai ser a minha escolha. E Ghost of Tsushima tem essa opção, e eu acho que isso aumenta muito a imersão, me fez sentir como se eu estivesse em um filme de samurai. E aliás, faz total sentido se sentir em um filme de samurai, já que o jogo é uma história de samurai, né? O nosso protagonista é o Sakai-jin, um samurai que tem que confrontar o seu próprio código moral para conseguir salvar o seu povo. Isso porque a história se passa durante uma invasão à ilha de Tsushima. Um exército do Império Mongol invadiu a região e dominou o território japonês ali, e aí eles mataram muita gente, massacraram os samurais e levaram vários reféns, inclusive o Lord Shimura, que é o tio e o mentor do Jin. E o Jin, obviamente, quer enfrentar essa invasão, só que são muitos inimigos, então as coisas ficam complicadas. Isso porque a maneira que o Jin aprendeu a lutar é a maneira samurai, com honra, sempre enfrentando seu inimigo frente a frente, sabe? Você tem que olhar o oponente nos olhos e derrotar de forma digna. E o jogo te dá essa opção. Sempre que você vê um grupo de inimigos, você pode se anunciar, né? Se revelar frente a eles e desafiar um guerreiro deles para um confronto. E aliás, o confronto é sempre uma cena incrível. Como a gente vê em muito filme de samurai, sabe? Você se prepara, o seu inimigo também, e aí quem conseguir sacar a espada mais rápido e atacar o oponente é quem sai vitorioso. Mas assim, ao fazer isso, você também chama a atenção e fica cercado de inimigos normalmente. Então também existe a opção da furtividade, que eu confesso que é o meu modo de combate preferido no jogo. Primeiro eu vou atacando de longe, com arco e flecha, depois eu me aproximo devagarinho e pego os inimigos pelas costas, um a um. Mas assim, às vezes eu sou pega no meio do caminho, alguém me percebe, ou então no finalzinho, pra me mostrar, eu pego os últimos 3 ou 4 inimigos, ou então o líder daquele acampamento, e aí eu tenho que me garantir na espada nesses casos. Aí também tem várias posturas, uma pra cada tipo de inimigo, e tem um monte de combos e ataques diferentes que você pode fazer. O jogo recompensa muito a precisão na hora do parry, o timing é muito importante, então eu tenho treinado o meu parry pra conseguir fazer cada vez melhor e tirar vantagem disso. Então assim, entre furtividade e luta direta, o combate tem várias opções, dá pra ser bastante criativo na hora de enfrentar os inimigos, sejam bandidos ou soldados do exército mongol. Mas assim, isso na história é um grande conflito pro Jin, porque né, vai contra o código samurai, e ele vai se tornando cada vez mais esse fantasma que assombra os mongóis, que quando eles percebem já é tarde demais. O jogo é de mundo aberto e eu já vou falar mais a respeito disso, mas como eu falei disso do fantasma, falei da lenda, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito é fazer as missões pelo mapa. Às vezes eu tô lá indo pra alguma missão da história principal, e aí eu vejo que tem um acampamento mongol, ou que tem alguma cidadezinha com reféns pra resgatar, ou alguém que eu conversei durante as minhas viagens diz que ali perto tem alguém precisando de ajuda. Essas missões são opcionais, mas o jogo faz com que eu me sinta na pele do Sakai-jin, e ele não deixaria essas pessoas sozinhas, sabe? Ele iria lá e enfrentaria esses inimigos. E isso pra mim é muita vibe de filme de samurai. É como defender a vila em Os Sete Samurais, sabe? Você se sente um Ronin que tá lá se provando e protegendo as pessoas. Aliás, Os Sete Samurais foi uma das inspirações da equipe da Sucker Punch na hora de fazer o jogo. Assim como outros filmes do Akira Kurosawa, como Yojimbo e Ran. Não é à toa que o jogo tem o modo Kurosawa, que deixa tudo em preto e branco, homenageando os filmes mais famosos do diretor. Mas além de me sentir um filme de samurai enquanto eu jogo
Ghost of Tsushima, eu me sinto no Japão em si. E nem é pelas paisagens lindas e tal. Tá, também é pelas paisagens lindas. Mas é pela atmosfera, pelas pequenas coisas que dá pra encontrar pelo caminho, que foi o que fez com que eu ficasse apaixonada de verdade por viajar pelo Japão. E isso em Ghost of Tsushima é mostrado nos elementos que estão por todo o mapa. Por exemplo, você tá indo fazer uma missão e aí você vê lá longe um torii. Pra quem não sabe, os torii são aqueles portais que você encontra perto dos santuários shintoístas, normalmente ali na entrada deles. Eles representam uma transição entre o que é mundano e o que é sagrado. Então, quando você passa por um torii, não é como se você estivesse entrando em um lugar qualquer, sabe? E no Japão eu imaginei que eu fosse encontrar vários toris, mas não tantos, porque eles realmente estão lá por toda parte. Desde os que têm santuários famosos, como o Fushimi Inari Taisha, que tem milhares deles, ou então o torii flutuante de Miyajima, que é imenso. E assim, na foto que eu tirei, dá pra ver o chão porque a maré tava baixa, mas ela sobe eventualmente. E além dos famosos, você encontra eles por toda parte, por todo tipo de lugar inesperado, como tem algumas fotos na internet de cidades grandes como Tóquio, com o torii espremidinho assim no meio de prédios. Essa foto aqui, por exemplo, foi em Uji, perto de Kyoto. E lá tem um santuário shintoísta super tradicional, que é o Ujigami Jinja, mas eu não tinha ido pra lá pra visitar ele especificamente. E no caminho pra lá eu trombei com um outro torii bem menorzinho e um santuário shintoísta super pequenininho do lado. Eu nem tirei foto dele, mas óbvio que eu entrei, porque sempre que eu passo perto de algum santuário shintoísta, eu gosto de entrar pra olhar, porque normalmente são lugares super silenciosos e tranquilos e eu perco a noção do tempo lá dentro. Eu fico observando as coisas, fico até meio emocionada quando eu tô lá. Não sei se vocês têm essa impressão quando vocês visitam algum tipo de lugar também, mas enfim, eu gosto muito da sensação. E por isso eu abri um sorriso quando eu vi que tem tantos torii em Ghost of Tsushima e que tem vários santuários shintoístas também. Alguns são partes de vilarejos e tudo mais, mas tem alguns que são localizações no mapa que você pode realmente visitar para obter talismãs, que em japonês são chamados de omamori, e você pode até hoje comprar eles em santuários shintoístas no Japão. Olha esse aqui, por exemplo, ele tem um barulho de guizinho. Eu ganhei ele de presente no ano passado, e ele é vendido no santuário shintoísta que tem na 5ª estação ali do Monte Fuji. Então ali no meio da trilha pro Monte Fuji você tem esse santuário e dá pra comprar esse omamori. E sim, tem santuário shintoísta até no Monte Fuji. Aliás, boa parte desses santuários de Ghost of Tsushima que dá pra você pegar os talismãs são em montanhas ou em encostas, né? Isso é bem comum no Japão também. Como eu falei, tem esse mesmo do Monte Fuji, mas até o Fushimi Inari Taisha, que é esse que eu comentei que tem um monte de torii, é um caso desses, porque o santuário principal fica na base de uma montanha perto de Kyoto, mas tem trilhas pra você subir e encontrar os vários santuários menores que estão distribuídos ali até o topo. São mais ou menos umas 2 horas pra subir a montanha, uns 4 ou 5 quilômetros aí de caminhada, e lá em cima você vê uma paisagem linda e pode prestar homenagem também. É um desafio pra chegar nos santuários lá em cima, assim como em Ghost of Tsushima, mas é super recompensador. Aliás, talvez o nome desse santuário, Fushimi Inari Taisha, tenha chamado a atenção de você que talvez já tenha jogado Ghost of Tsushima. Isso porque o jogo tem muitas referências a Inari, que é o kami da fertilidade, arroz, agricultura e várias outras coisas, inclusive das raposas. E em Ghost of Tsushima tem vários locais no mapa que são chamados de Toca da Raposa. A partir deles você segue uma raposa que sai correndo pra te mostrar um santuário escondido pra Inari. E aí, ao prestar homenagem nesses santuários, você aumenta a sua capacidade de equipar talismãs. Então isso já te traz uma vantagem no jogo, né? Mas além da vantagem do jogo, eu adoro esse momento. Eu adoro perseguir a raposa e acabar descobrindo um cantinho todo escondido e tão espiritual assim. E no Japão também tem várias homenagens a Inari por aí. Vários dos santuários shintoístas que eu falei, além do Inari Taisha, que é grandão, tem homenagens a Inari. Por exemplo, estátuas de raposa na entrada, que são super comuns, e elas estão lá justamente porque a raposa representa a Inari. É por isso que no jogo tem as estátuas de raposa lá também. E falando em descobrir coisas escondidas, uma das coisas que eu mais gosto no jogo é seguir os pássaros. Muitas vezes eles aparecem no meio do caminho, e se você seguir eles, você vai acabar descobrindo alguma coisa nova. Seja alguém pra conversar, ou uma nova missão, ou então a minha situação preferida de todas, que é encontrar uma paisagem que inspira o Jin a compor um haiku. Esses são alguns dos momentos mais contemplativos do jogo. Momentos em que o Jin senta, olha os arredores, e eu posso escolher as palavras do poema que ele vai escrever. Eu gosto muito desses momentos porque eles são visualmente lindos, e essa parte contemplativa me lembra muito de estar no Japão. Não quer dizer que eu não possa ser contemplativa em outros lugares, né? Mas tem alguma coisa que eu senti sempre que eu estive lá, principalmente em cidades mais tradicionais como Kyoto, que me fez querer parar
respirar um pouco e olhar as coisas a fundo. Esses momentos de escrever o haiku estão entre os meus favoritos do jogo, mas tem várias partes que causam essa sensação em mim. Seja quando eu tô a cavalo numa estrada, ou percorrendo os campos atrás de uma missão, ou quando eu aciono o touchpad do controle para que o vento me mostre a direção que eu tenho que ir. Inclusive eu amo isso, que é o próprio vento que te guia nos objetivos. Ou então quando eu decido simplesmente não me guiar pelo vento e só sair andando sem rumo para ver se eu descubro alguma coisa nova, ou só olho a paisagem mesmo porque tá bonita. E até nos momentos de violência do jogo, eu consigo ter essa sensação. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra vocês, mas tem alguns momentos na batalha que quando o Jin derrota um inimigo, às vezes tem um intervalo bem curtinho entre o golpe e o inimigo cair no chão. E nesse momento, o Jin mantém a posição dele. É quase como um respiro, assim, sabe? Tipo, acabou. Além de ser mó da hora, né? Imagina, você mantém a pose e aí o seu inimigo cai no chão. Isso é super digno dos filmes de samurai, que são inspirações também, né? Mas eu acho que esse tipo de momento me faz sentir mais presente lá. Não sei. Comentem aqui embaixo o que vocês acham também. Mas enfim, eu tava comentando esses dias no Twitter sobre como em 2020 eu decidi ser mais organizada. E aí logo no começo do ano eu já anotei todos os meus principais compromissos pra deixar as datas todas reservadas e tudo mais. E esses últimos dias eu fui anotar na minha agenda uma reunião, que seria daqui a algumas semanas. Então eu fui lá pro final de setembro. E aí quando eu fui olhar, os meus dias já estavam todos reservados com o título Viagem Japão. Eu ia lá esse ano de novo, ia pra Tokyo Game Show e tudo mais. Mas como muitos planos de muita gente esse ano, não rolou. E tá tudo bem, um dia eu vou de novo. Mas eu fiquei um pouco saudosa do Japão esses dias, tenho que confessar. Com muita vontade de voltar pra lá um dia. Por isso, jogar Ghost of Tsushima tem sido uma experiência incrível pra mim. O jogo me fez sentir várias coisas que eu sinto no Japão e sobre o Japão. Desde as pequenas coisas, como os santuários escondidos, até esses momentos mais contemplativos que eu falei. E além disso, como eu falei no começo do vídeo, ele é uma grande homenagem aos filmes de samurais, ao cinema japonês. E assim, gente, eu obviamente não sou japonesa, então provavelmente tem muitas nuances que eu não consegui pegar também. Mas eu com certeza consegui entender por que o jogo foi tão bem assim com o público japonês. Eu nunca imaginaria que um jogo ocidental fosse capaz de captar tão bem essa vibe como Ghost of Tsushima conseguiu. Eu tô adorando jogar esse jogo e espero que vocês tenham entendido o que eu gostei nele. E eu queria saber também se vocês tiveram a mesma impressão que eu, quais referências vocês pegaram, digam aí nos comentários. E queria também agradecer de novo a PlayStation por essa parceria. É muito legal poder falar sobre o meu amor pelo Japão e pela cultura japonesa em um vídeo como esse. Então, muito obrigada. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.